Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Olá, cá estamos nós para mais um episódio da Nossa Voz. Hoje trago-te uma convidada que não vem de Portugal, mas veio especialmente aqui à Ericeira ter comigo para gravar-te este conteúdo. Então, sem mais demoras, Michelle, seja muito bem-vinda. Tu que vieste do Brasil e que estás aqui uma temporada aqui em Portugal. Sim. A ser bem acolhida, como já me disseste. Nossa, sim, muito, muito querida. Estou muito feliz pelo seu convite. Vim de longe para estar aqui também, não só aqui, mas eu estou muito feliz com o teu convite. E para mim, o Portugal está me recebendo de braços abertos. Eu estou muito feliz de estar aqui. E obrigada por teres vindo também, especialmente ter comigo e até encontraste aqui um localzinho para ficar mais uns dias na Ericeira. Portanto, sejas muito bem-vinda aqui também à Ericeira e que tenhas aqui uma boa temporada. Obrigada, querida. E a cidade é espetacular também. É uma boa zona. Muito, muito legal. Lindo esse mar azul que você me falou também que tinha. Sim. Em que parte do Brasil é que tu vives? Tens mar? Sim, na verdade eu moro agora em Joinville, Santa Catarina, que fica mais ao sul do Brasil. E é bem próximo de mar, tem mar lá também. Mas assim, é diferente, né? A gente vê que o mar daqui também é convidativo. Acho que assim, eu sinto que tem uma similaridade também no final das contas entre o Brasil e Portugal, assim, pelo acolhimento, e eu vejo que está sendo muito legal também, muito mas bom. lá no Brasil é mais friozinho no sul. É diferente Okay. dos demais lugares que todo mundo acha que é muito quente, né? Pois, mas lá no eu sul... ia dizer por aí, mas a água deve ser um bocadinho mais quente que a nossa. Sim. E lá no sul teve uma colonização alemã, italiana e portuguesa também, na ilha de Florianópolis. Tem o pessoal da Ilha dos Açores aqui, né, que foram para lá colonizar. Eu estive lá. Então, você conhece? Sim. E eu senti um pouco esse clima de Florianópolis aqui também, em Ericeira. Muito bom. E lá também tem bastante friozinho, enfim. E tenho uma grande amiga minha que já cá veio também ao podcast, que também é de Floripa. Ah, que legal! Joinville é 1 hora de lá. Onde eu moro hoje é 1 hora de Florianópolis. Eu tive muito tempo, 3 semanas, na Ferrugem. Ah, sim! Tem a Praia do Rosa também, Sim. que é bem Garopaba, que são sim. esses locais bem do surf também, né? Que eu vejo que tem muito aqui, É isso né? mesmo, Então... é isso mesmo. Muito bom. É. Então, olha, seja muito bem-vindo uma vez mais. Obrigada. Então, para quem não nos conhece, aliás, para quem não te conhece, fala-me um bocadinho de ti. Tá. Quem é a Michelle? Tudo aquilo que sintas trazer espontaneamente. Certo. Tanto em termos de percurso profissional, mas também o teu percurso pessoal enquanto mulher. Sim. Bom, eu sou Michelle Rister, eu estudei Naturologia Aplicada, que é uma faculdade nova que tem lá no Brasil. A primeira turma formou em 2002. E aí, então, agora, né, tenho quase 15 anos que eu já sou formada nessa área. E a gente estuda todas as terapias naturais, desde florais, óleos essenciais, argilas, todos os efeitos medicinais na saúde e no corpo. E aí, eu acabei me especializando depois em acupuntura e medicina chinesa. E os caminhos foram indo todos direcionados para a saúde da mulher. E aí que entra a minha história como mulher, né? No final das contas, a gente vai percebendo, eu fui percebendo que as profissões não são por acaso, né? Na verdade, parte muito de uma questão, né, do que a gente viveu muito no nosso contexto familiar e a gente acaba transformando isso, ganhando, monetizando através daquilo que você mais sabe fazer, que é o quê, né? Eu vi muitas demandas do feminino da minha família. Mulheres que trabalhavam muito, que são líderes da casa, e mulheres que tinham muitas questões com problemas de relacionamento e também muitas questões com a sua saúde ginecológica. E aí, as coisas foram acontecendo. E nesse meio tempo, eu fui atendendo algumas pessoas com a medicina chinesa, com as ervas, para ajudar essas pessoas. E aí chegou as constelações familiares, que aí casou totalmente para entender um pouco da minha história e por que eu atendia tantas mulheres com problemas, né? Aí eu fui ver, né? Porque realmente tinha a minha mãe, as minhas avós, mulheres que realmente davam conta de muitas coisas, mas não conseguiam descansar.
E aí eu comecei a mergulhar nisso e fui vendo que a mulher, né, que acaba se desconectando desse feminino, começa a ter muitas doenças e muitos desequilíbrios, né? Então olhar para isso é fundamental, né? E no fundo, quando tu dizes aqui a tua família direta, no fundo, se olharmos um bocadinho, quase que podemos dizer que é sistémico, não Isso. generalizando, mas realmente agrupando uma grande percentagem de mulheres, já nesta mulher que tem que ser líder, Exato. tanto a nível da casa, como Sim. também já de certa forma ter e que luta pela sua independência Exato. no feminino, financeiramente também, para não ser Sim. dependente de um homem. Portanto, acredito que, para além de veres na tua família, é tão importante realmente perceber que há um coletivo aqui a precisar de cura, não é? Exatamente, isso é geral, né? E também eu percebi, quando eu fui chegar aqui em Portugal, que isso é geral mesmo, que é uma questão da dor do feminino no geral, né? Eu pensei em algum momento que não tinha uma similaridade, mas tem muita. Porque o que acontece? Muitas mulheres tiveram que assumir a linha de frente porque os homens faltaram em algum momento. Ou tinham problemas com bebidas, ou homens violentos, traições. Mesmo períodos de guerra, em que o homem também Exato. se ausenta tanto. Exatamente, exatamente. Eu já ouvi muitas histórias de que homens que saíram daqui foram para o Brasil e não voltaram, né, Exato. também, né? E aqui tem uma questão muito grande de mulheres que têm problemas de relacionamentos também, que eu andei dando uma estudada e lendo sobre. E uma lei muito recente, né, de 2019, que mulheres agora podem se separar e se casar imediatamente. Eu fiquei tão impressionada com essa lei, porque isso é muito recente, né? Então, pensar que para as portuguesas isso também está muito forte nessa questão do espaço do masculino e das feridas que tem sobre esse masculino também, né? Mas isso, pensando lá no Brasil também, as mulheres, a gente vê mulheres chegando em cargos de liderança, tendo muito sucesso. Isso é fantástico, né? Só que eu vejo que isso tem um extremo, né? Tanto na medicina chinesa e na natureza a gente vê muito isso. Nós mulheres somos muito cíclicas, né? E a gente está muito no yang, que é o quê? Fazer, realizar e fazer, executar, porque a gente olhou para as nossas mães e avós e viu que elas não tiveram. Minha avó, por exemplo, ela assim que ela casou, ela precisou parar de trabalhar. E ela amava trabalhar, ela dava aulas. E meu avô falou para ela, olha, mulher minha não trabalha. E aí, então, eu vejo que isso causou uma dor muito grande nesse feminino. E aí, a minha mãe também, sobrecarregada. Minha mãe foi muito líder, mas muitas vezes ela chegava em casa, a gente já estava dormindo. Quem cuidava da gente eram outras babás, enfim. Então, eu cresci vendo uma mãe ausente, trabalhando muito, e meu pai também não participativo. E eu fui criando essas imagens de que mulheres precisam dar conta de tudo, mulheres não podem descansar, as mulheres têm que sempre estar na linha de frente. Só que isso estava custando, né? Eu estava percebendo que na minha saúde emocional, como mulher, como feminino, eu estava muito desgastada. Eu realizei muitas coisas, eu estava com a minha agenda cheia, tendo realmente uma notoriedade na minha profissão. Só que aí eu percebi que isso estava me custando o meu emocional, né? Meu relacionamento afetivo começou também a não ficar bem, né? Porque eu estava sempre trabalhando muito, trabalhava às 8 da manhã e chegava em casa às 10 da noite, porque isso estava muito intrínseco nas minhas imagens mentais, porque se eu não trabalhasse, era como se eu sentisse assim, depois eu fui trazendo isso para a consciência, com os meus conhecimentos, enfim, que se eu parasse de trabalhar, ia acontecer alguma coisa. Os homens iam tomar frente, os homens iam dominar, os homens iam, sei Tu lá, ias ser né? dependente de, não é? Exato. Eu acho também esta questão, porque já ouvi muitas pessoas dizer que o meu pai ou a minha mãe sempre me educaram para eu ser independente. Exatamente. Filha, ser independente. Isso, não ter dependa um bom de salário, homem, né? exatamente. Exato. Portanto, também houve esta conduta, esta visão, este encaminhamento, e simultaneamente nós vamos crescendo com isso. E depois, como tu disseste muito bem, quase por oposição àquilo que foi, dessa dor, por exemplo, no caso da tua avó, que teve de deixar de trabalhar, o ter de, Sim. não é? E depois acaba por ganhar a tal dependência, Sim. porque acaba por financeiramente ficar dependente de um homem, e quase uma submissão, porque também só ouviu muito Exato. falar Exatamente. sobre a submissão da mulher ao homem. De repente até ela não tinha poder económico para sair de casa com os seus filhos. Exatamente. Ou o que fosse, não é? Tu disse que acarreta muito peso. E de repente, essa nova mulher que sai de uma outra mãe que foi submissa, que se viu dependente do seu marido e sem poder económico, até para trazer um novo meio de visão e de educação aos seus filhos, sair de casa e dar-lhes tudo o que podia, como não houve, esta nova mulher sai
na visão, sem dúvida, eu tenho que ser independente, ou então eu vou educar os meus filhos para serem independentes. Exatamente. Eu acho que acaba por, não posso generalizar, Sim. mas pelo menos já que estamos a falar de Portugal e Brasil, Sim. acredito que muito neste nosso povo, sim, e se calhar noutras partes do mundo também. Sim. Noutras, se calhar, ainda não se sente tanto. Eu dei a volta ao mundo. Há muitas culturas que eu ainda não senti isso muito marcado. Mas se calhar também existe, não é? Eu não aprofundei. Uma coisa é a tua visão, outra coisa é realmente a sensação do povo. Sim. Mas, por exemplo, se eu for ali às bolivianas, às peruanas, etc., não sei até que ponto está esse nível, a consciência em si, quanto à posição da mulher. Sim, mas efetivamente aqui entre estes dois países irmãos, sim, sem dúvida, não é? Exatamente. E tem um estudo científico que eu comecei a estudar sobre os impactos fisiológicos na saúde da mulher, e as mulheres que têm endometriose são as que mais têm o cortisol alto. O que é o cortisol? O hormônio do estresse. Ele só é acionado quando a gente está fugindo do leão, antigamente, ou quando você tem que fazer um movimento de realizar, e essas mulheres estão com esse cortisol constantemente ativado, ou seja, são mulheres que viram situações de perigo. Eu não posso descansar, eu não posso parar. Então, a endometriose, para quem não sabe, a endometriose causa dores, tem a assintomática, que não tem sintomas, e tem a sintomática, que são dores incapacitantes, mulheres que têm muitas dores, que têm que ficar à base de analgésicos, enfim. E aí eu comecei a observar, né, o temperamento dessas mulheres com endometriose, também miomas. São mulheres que são realmente nesse lado yang, executoras, mulheres realizadoras. São mulheres que você conversa com elas, elas sabem executar qualquer coisa, são fantásticas. Eu falo que tem um termo, né, mulher heroína, aquela mulher que você dá qualquer coisa e ela realiza. Só que tem outro preço, que é o quê? Né? Elas entenderam de alguma forma que se elas recuam, ou seja, descansam, abaixam esse cortisol, o inimigo pode chegar. Ou seja, o que é esse inimigo? É o homem ou masculino. Então, elas precisaram, de alguma forma, ser o homem da casa, muitas vezes, porque esses homens ficaram ausentes. O próprio pai foi ausente, ou esse próprio pai traiu, esse pai não foi o homem de confiança. Então, é como se as mulheres olhassem para esse masculino e falassem assim, eu não confio nele, então eu tenho que ser tão boa quanto. Até tem mulheres que falam, tá para nascer um homem que vai mandar em mim, ou vai fazer melhor do que eu. E aí, então, igual eu falei, é bom até um certo ponto por a gente estar realizando e tendo sucesso, conquistando um lugar de notoriedade bem diferente das nossas ancestrais. Mas nunca quando sais do teu próprio lugar, não é? Exato, que é o feminino. Então, assim, é como se a gente olhasse de alguma forma, eu percebi as mulheres que eu atendo, que tudo que se assemelha muito a esse feminino, ou seja, descanso, você dá um tempo para a sua menstruação, dá um tempo para você sangrar o que você precisa sangrar, de chorar o que você precisa chorar, é como se não pudesse. Então, tudo que se assemelha é como se fosse submissão, igual você trouxe. É como se você acionasse essa memória fragilidade, da avó. não é? Quase. É uma coisa ruim. Então, as nossas mães, eu comecei a perceber também, a minha mãe teve uma mãe muito exigente, ou seja, a minha avó era uma mulher que cobrava muito da minha mãe, então é como se ela falasse, né? Não dependa de homem, então faça melhor do que eles. Então, minha mãe também foi entrando nessa, só que ela também olhou para o meu avô e falou assim, nossa, eu quero ser melhor, eu quero a vida desse meu avô. Meu avô não era um homem ruim, mas ela via como se pensando assim, esse mundo do masculino é muito melhor, então eu quero estar mais próxima possível desse mundo dos homens do que do mundo das mulheres. E isso fica criando, né, essas memórias no inconsciente, e isso é passado de geração em geração. Aí que entra as constelações, que eu estudei tão profundamente também, e aí isso pode ser carregado até 7 gerações, é muito tempo. Então, imagina quanta dor que a gente não carrega desse feminino que teve que se submeter a muitas coisas, casamentos que eram arranjados, ou casamentos que mulheres que não eram felizes, que tinham relações assim, né, desafiadoras, muitos filhos. Hoje eu também começou a chegar uma demanda muito grande de mulheres que têm dificuldade de engravidar, ou seja, é como se gravidez também fosse um sinônimo de parou sua vida, você não tem mais vida, não tem mais esse acesso. Eu tive essa dificuldade, né? Quando eu fui começar as tentativas para engravidar, eu cheguei um momento e falei assim, nossa, como que vai ser minha vida? E aí eu tive essa dificuldade porque aí eu fui entendendo, porque tinha muitas feridas desse feminino da minha família falando assim, olha, não engravida, porque se você engravida, acabou a sua vida. Seu feminino, você não pode mais trabalhar, ser livre, né? Então é como se gravidez fosse um sinônimo de prisão ou qualquer outra coisa. Eu também ouvi muito, eu sou homeopata, não sei se sabes. Também Sim, acabo por ter assim uma formação semelhante, vamos dizer assim. E
muitas vezes ouvi muitas pacientes, acho que até já disse isto neste podcast, a dizerem que é porque quando eu for mãe, depois eu já não posso realizar os meus sonhos. Eu vou deixar de poder viajar, já não vou ter tempo para mim. Sim. Portanto, há muito esta questão. E muitas a dizer, eu não sei se quero ser mãe porque eu não quero perder essa liberdade. Eu não quero perder a minha liberdade. Portanto, já diretamente associando a gravidez e o ser mãe a essa imagem de mulher que possivelmente está aqui gravada, Sim, com inconscientemente ou consciente também, Sim. de uma mulher que acaba por ficar mais ali para cuidar. Sim, E tu queres a tua liberdade, tu queres a tua independência, supostamente também, não é? Exatamente, exatamente. E também eu tenho atendido muitas mulheres com problemas de pós-parto, depressão pós-parto, dificuldade de amamentação. E eu acredito muito que tem a ver com essa questão dessa desconexão com o yin, que é a energia do recolhimento, que é o momento que, quando a gente engravida, é o ápice, né, desse movimento que você não fica executando nada, você fica muito para dentro, é uma criação de uma vida, é uma coisa muito poderosa, né? Só que tem muitas feridas desse feminino, então é como se essas mulheres elas entendessem que elas não podem sair da linha de frente de uma batalha mesmo. Eu vejo mulheres como se tivessem com escudos de guerra. A endometriose tem muito essa analogia, como se fosse o endométrio, né, que é aquela camadinha que tem dentro do útero, ele começa a crescer de uma forma desordenada. E aí, então, eu imagino como se fosse, né, eu pensando pelas minhas leituras dos meus textos, né, quando eu começava a me conectar com uma mulher que tem endometriose, eu imaginava ela com um escudo de guerra mesmo, falando assim, nada entra aqui, nada pode chegar, porque quando entrou, fez um estrago, né? Vamos dizer assim, mulheres engravidarem, ou seja, receberem esses 50% desse masculino dentro delas, é como se fosse uma grande afronta, né? E até essas questões de libido, mulheres que têm problemas sérios de libido, porque também tem esse medo de deixar esse masculino entrar dentro delas, né? Porque o movimento mesmo de receber esse homem dentro dela é como se falasse, não pode porque teve muita dor. Candidíase também, eu não sei se é esse termo que vocês usam aqui em Portugal, também é como se fosse uma irritação com esses homens, né? Então, vaginismo também, que são mulheres que têm dificuldade também de ter relações sexuais. Então, assim, isso tem muito a ver com essas feridas dos homens e do masculino e como elas enxergam que como se fosse, se eu deixo esses homens fazerem parte, eu estou traindo as mulheres da minha família. Isso também nas constelações a gente fala que é como se nós ficássemos com um cordão umbilical mesmo com a nossa mãe. Endometriose fala muito disso. É como se você ficasse ali falando assim, mãe, quando um homem entrou na sua vida, fez um mal muito grande, eu não vou deixar nenhum homem tomar conta. Eu tomo conta pelas suas dores. É como se fosse essa mensagem também da endometriose. Então, é muita ferida e muita dor. É muito lindo, não é? Também ter esta consciência toda e perceber realmente o quanto muitas vezes estamos a viver, não é que não seja nosso, porque também está cá, mas que realmente não faz parte da nossa vida atual. E é tão importante trazer à consciência para poder curar. Exato. Está lá de trás muitas coisas. Exatamente, né? Muitas pessoas acham que as constelações são questões espirituais, têm a ver com religião e não, né? Então vamos imaginar, para quem não conhece, né? As constelações é como se a gente tivesse uma nuvem de arquivos que a gente carrega, né, onde está lá salvo as fotos, as imagens da nossa história, enfim. Então, a gente carrega isso, a gente vai fazendo download desses arquivos quando a gente chega numa família, vamos dizer assim. E tudo isso, como, por exemplo, as imagens sobre relacionado a dinheiro, relacionamentos, fertilidade, feminino, tudo isso fica armazenado nessa nuvem de arquivos. E aí, então, a gente vai, na verdade, repetindo aquilo porque funcionou para os nossos ancestrais, salvou a vida deles. Os ditados familiares, né, que a gente escuta muito são essas informações dessa nuvem de arquivos. Então, dinheiro não dá em árvore, mulher não pode, ou não dependa de homem, ou, né, enfim, todos esses ditados são como se fossem proteções, como se fossem as vozes dos nossos ancestrais falando, olha, não vai por ali porque, né, quando deu alguma coisa muito ruim. E então, quando a gente faz uma sessão de constelação, a gente acessa essas imagens e identifica onde estão essas crenças e ajuda a desatar esses nós. Porque, de alguma forma, é como se a gente sentisse assim, nossa, vamos pensar a história, né, de uma mulher que casou com um homem que ela não gostava, né, uma avó nossa. Então, é como se a gente falasse assim, minha avó não foi feliz no amor, então eu também não posso ser, porque para ela foi um grande sacrifício. Então, eu carrego essa dor comigo. É tal lealdade inconsciente. Exatamente. No Brasil, a gente tem um prêmio chamado Mega Sena. Aqui acho que é Euromilhão. E foi feito um estudo com os ganhadores de Mega Sena lá no Brasil. A média, a cada 10 ganhadores,
7 perdem todo o dinheiro deles e ficam até piores do que eles estavam. E aí um grupo de consteladores foi ver o que acontecia de comum com eles, e eles eram pessoas muito pobres. Então, assim, o que acontece com essas lealdades? É como se eles sentissem assim, eu não posso... Eu aprendi que o dinheiro vem difícil, não vem fácil. Então, a partir do momento que eu me torno melhor, ou então, vamos dizer assim, diferente do meu bando, é como se estivesse traindo o bando. Então, eu preciso me sabotar para ficar igual ao meu bando. Uau. É uma coisa bem inconsciente, mas quando a gente identifica isso, é a grande virada de chave. Fala assim, nossa, uau, né? Então, quando traz isso, aí sim a gente consegue destravar os pontos, né? E sabes, também é muito curioso, porque se nós pensarmos até em nós próprios, se não pensássemos em constelações e nesta linhagem toda e em todo esse registro, esse arquivo, como tu estavas a dizer, essa nuvem, basta pensarmos na nossa própria vida. A partir do momento que, por exemplo, vou trazer o amor, já tivemos um desgosto de amor, todos nós, seja mulher ou homem, já ficamos um bocadinho assim mais retraídos, já com mais receio, porque fica uma memória, fica uma informação. Isso. E quando partes para a próxima relação ou para a próxima experiência, Sim. seja no que for, a que nível for, realmente tu já levas isso contigo. Sim, sim, com E certeza. aqui, agora olhando para trás, é normal que a nossa mãe, quando nos educou, já tenha isto tudo, Sim. até da avó, quando a educou a ela, Exatamente. etc. Exatamente. Portanto, é o Sim. que estás a dizer, percebendo assim a linhagem. Exatamente, o nosso cérebro ele vai criando, né, essas memórias. Então, vamos imaginar igual uma estrada, que ela foi percorrida por várias e várias vezes, várias gerações. Então, a tendência é a gente ir por esse mesmo caminho, né? A partir do momento que a gente vai vendo que esse caminho já não dá mais, né, o nosso cérebro ele tenta nos proteger, porque como se falasse assim, ó, não vai por ali, porque, né? Então ele tenta nos direcionar para outros caminhos. Olha, já agora, não sei se ias dizer alguma coisa, desculpa, não te quero interromper. Não, você pode falar. Vou aproveitar, está-me a vir esta curiosidade. O que é que tu dizes? Claro que estamos a generalizar e tem que ser sempre individualizado, olhando para a pessoa e para o caso em questão. Mas no caso de infertilidade, que falávamos há pouco, o que é que tu dizes, daquilo que já tenhas visto, de hipóteses, o que é que pode estar muitas vezes a comprometer, a dificultar, a obstruir mulheres que não estão a engravidar? Olha, tem umas questões também, estilo de vida, porque as mulheres estão... no tal yang, também. Totalmente, comem muito rápido, né? Eu era assim, 15 minutos, vamos comer, né? Tempo é dinheiro. Lá no Brasil, a gente tem muito essa coisa do trabalho e tem uma coisa muito... E tem uma coisa de status também, né? Então, que a gente carrega muito. Eu não sei se tem muito isso aqui, mas lá é aquela coisa de... E aí tem que... Tempo é dinheiro, time is money. A gente também recebe muito essa coisa dos Estados Unidos também, né? Então, essa coisa de trabalho. E então, assim, eu acredito muito nesse ritmo de vida, de não descansar, de você ter que estar trabalhando, de estar no final de semana sempre produzindo, sempre estar muito sorridente e alegre, aquela história toda. Claro, o parar quase que é... Estás a ser um inútil. Exatamente. Tem até uma frase que fala assim, né? Requer-se muita coragem você descansar numa sociedade onde hipervaloriza a exaustão, né? Então, assim... Lá estás a sair do bando. Agora já não Exatamente. familiar, mas quase da sociedade em si, não é? Exatamente. Então, a gente está numa sociedade muito estafada, né? Então, eu acredito que esse seja um ponto, né? As mulheres, os homens também, né? Porque acho que a infertilidade de uma forma geral. E essa questão, né, do não descanso, do estilo de vida e também a parte emocional, que tem muito a ver, né, com essa coisa de como se fosse uma zona de perigo, né? Engravidar é como se fosse uma coisa ruim, ou então boicote total da sua individualidade, da sua liberdade. Enfim, né? E eu vejo também que tem uma relação muito profunda com a mãe, né? Quando eu vou tratar as mulheres que querem engravidar, a gente olha para a relação muito próxima com a mãe, e aí tem muitas questões com esse feminino, muitas, né? Com essa mãe, ou que uma mãe que super protege, uma mãe que, né, fica ali agarrada à filha, como uma oportunidade da filha poder viver os sonhos dela, ou uma mãe que compete, que, enfim, no final das contas, a gente vai ver que está lá também enosada, enroscada com a mãe dela, enfim, né? Mas eu acredito que seja... No outro dia ouvi um brasileiro, não sei agora o nome, que dizia exatamente isso: se tu queres ser mãe, primeiro aprenda a ser filha. Exato, nessa cura da relação com a mãe. Exatamente. Então, é fundamental que a gente olhe, né, para essa mãe. E muitas vezes, quando a gente se torna mãe, aconteceu isso comigo, né? Assim que eu tive a minha filha, eu olhei muito profundamente. Eu sempre falei assim, não, nossa, minha mãe é minha mãe, tudo certo, né?
Até o Bert Hellinger, né, que quem desenvolveu as constelações familiares, estava aos seus 90 anos ainda constelando a relação com a mãe, né? Então, assim, Uau. é para a vida, né? Mas quando você engravida e tem o seu filho, você vai vendo assim, nossa, realmente, como muitas coisas que o que a gente mais rejeita na nossa mãe é o que a gente mais faz, Exato. né? Então, assim, o que a gente mais dá prova, fala assim, nossa, eu sou muito igual à minha mãe. Como é que E é? é muito O importante olhar rejeita pra isso, atrás né? novamente. Qual é a frase que dizes? Quanto mais você Rejeitas? exclui, né, mais forte fica, né? Então, assim, Qualquer coisa assim. é exato, né? Acho que foi uma frase do Bert Hellinger, se não me engano, mas é exatamente isso. Quanto mais você exclui, mais forte aquilo fica, né? Então, é que o mais você tem similaridade com aquilo, né? Então, essa questão da infertilidade tem muito também, né? Muitas vezes o que você mais está ali julgando, ou que foi da relação com a tua mãe, tem muito a ver com o que você está rejeitando nela, né? Enfim. Olha, e eu vou aproveitar que estamos aqui a falar de relações com a mãe, se calhar, se der, entramos aqui um bocadinho também. Sim, claro. No outro dia vi um pequeno vídeo que consegui, apareceu-me, do Bert Hellinger, a dizer qualquer coisa deste género. Nós colocamos sempre a mãe quase como se fosse uma super mulher. Então o grau de exigência que nós temos para com a mãe é realmente disso, como se a mãe não pudesse falhar, como se a mãe não fosse também um ser humano com os seus processos. Perfeito. Uma mulher, simplesmente, não é? Uma Comum. pessoa, exato. Então, um filho ou uma filha quase que atribui esse lugar de que a mãe não pode falhar connosco. Não Sim. é consciente, não é? Mas como é que tu me pudeste fazer isso? Como é que tu me disseste aquilo? Porque tu né? fizeste assim, ou disseste assado, ou não fizeste aquilo. Quase lá está. Nunca perdoando, nunca compreendendo que é uma pessoa. Ou se calhar compreendendo, mas não neste nível tão amplo, porque realmente colocámo-la num lugar que não é dela. Ela só é uma pessoa a viver o seu processo e a ser a mãe. Não me recordo exatamente a frase que ele dizia, mas era qualquer coisa neste sentido. Sim. E realmente muitas questões, e nós sabemos disso, falam sempre, não quer dizer que não haja relações difíceis com o pai, difíceis no sentido de desafios a serem trabalhados, mas há uma grande maioria também que fala muito da mãe. E no caso da mulher, diz que é por ser o mesmo sexo, não é? Que normalmente os pais são mais doces para as meninas e que com os miúdos têm mais fricção. Sim. E as mães, se calhar, com as meninas e se calhar com os meninos já é diferente. Sim. Enfim, não generalizando também, Sim. já que olhamos assim para isto, fala-nos um bocadinho dessa tua visão e de experiência. Sim. Como é que é esta história das relações com as mães? Como é que, sem ir constelando, não é? Mas agora tu que já constelaste, fala-nos um bocadinho. Sim, a relação com a mãe é tema assim para a vida, né, mesmo, né? Porque segundo as constelações, a da mãe a gente recebe, tem até o Bert Hellinger fala, né? A mãe tem a cara do sucesso, né? Então, o dinheiro é o leite materno da vida, né? Então, assim, tudo que é atribuído a sucesso, abundância, prosperidade, relacionamentos saudáveis, saúde física, vem da mãe. Aí fala, nossa, mas tudo isso da mãe? Sim, porque só pelo fato da gente gerar, né? Ter essa capacidade de gerar uma vida, isso é extremamente abundante. E por que relacionamentos? Ou seja, né? não te percas. Sim. Ter uma relação mais desafiante com a mãe ou estar mesmo realmente numa fricção muito, muito custosa cá dentro, podemos ter problemas, agarrando esses 5 que tu estavas a dizer, eu não vou saber dizê-los, com o sucesso, Sim, tanto na área financeira ou profissional. Sim, com o dinheiro vir, quando você tem problemas financeiros, o dinheiro não ficar. Abundância, prosperidade, o sucesso, relacionamentos saudáveis e saúde física. Exato, ou seja, a própria relação da mulher com o seu parceiro, muitas vezes pode estar a espelhar qualquer coisa da mãe. Exatamente. Então, por que é da mãe o relacionamento também? Porque o primeiro grande amor é a nossa mãe. A primeira ocitocina que é liberada é a da mãe. Então, assim, se essa mãe não esteve disponível para a gente, naquele primeiro contato, aquilo você já enxerga os relacionamentos. Como que você enxerga os relacionamentos? Minha mãe esteve presente, minha mãe precisou ficar internada, minha mãe aconteceu alguma coisa, alguma demanda, ou minha mãe não ficou comigo, minha mãe faleceu. Então, tudo isso já mostra como você olha as relações, os outros. Então, muitas vezes, quando uma mulher critica muito a outra, ela está olhando para a mãe dela, está buscando a mãe. Então, tudo que tem a ver com o outro também tem a ver com a mãe. Então, assim, no momento que você olha para uma outra mulher e fala assim, nossa, olha lá o cabelo dela, ai, mas ela não fez isso certo, ela falou isso errado, ela não está com a unha assim, assado, é a sua própria mãe. Então, olhe para a relação com a sua mãe e se entenda com a sua mãe. Muitas vezes, quando eu recebo também na minha página no Instagram, as pessoas vêm, escrevem, uma mulher, né, escreve alguma coisa,
Aí claro, essa mulher está buscando a mãe dela, né? Então cria-se também. A gente que tem, né, a influência na internet, as pessoas elas buscam essa referência materna. Então muitas vezes está ali com essa relação com a mãe. Então a mãe dá muito pano para manga. Então tem essa questão, né, da saúde física, né? Então é porque é ela que nos abençoa, né? Ela que nos abençoa para a gente ser feliz no amor também. Então é como se ela falasse assim: se a minha mãe teve uma relação difícil com o pai, é como se a gente não se sentisse autorizada também para ser feliz nesse aspecto. E o dinheiro vem com a mãe, né? Então, se você tem dificuldades com o dinheiro vir, é porque tem essa questão com a mãe. Com o pai, o dinheiro fica. Com o pai, o teu trabalho ele é disseminado, né? Igual o espermatozoide, né? Então, assim, ele dissemina. É a mesma coisa esse masculino. Você tem coragem para colocar suas ideias no mundo. Mas essa relação com a mãe tem os dois tipos, né? Que eu identifiquei. Tem o excesso de mãe e a falta de mãe. Então, excesso de mãe é aquela coisa que você fica... excesso de mãe é como se você ficasse ali nesse lugar casada com a mãe e fala assim: mãe, eu vou te vingar. É uma mãe que geralmente é mais vítima, é uma mãe que fica ali que mais queixosa, uma mãe que fala: ai, porque eu não tive nada na vida. É uma mãe que você fica como se fosse ali, então, suprindo essas expectativas dessa mãe. É a boa filha que eu chamo, né? Então, assim, você se torna muito boazinha, é aquela que não quer desagradar, é aquela que sempre fica cumprindo as expectativas da mãe no final das contas e nunca as suas próprias expectativas. A dificuldade dessa mulher que tem excesso de mãe, vamos dizer assim, ela acaba ficando ali presa na mãe, ou seja, ela não consegue muitas vezes se relacionar porque ela sente que ela precisa ficar casada com a mãe, ou resgatar ela do relacionamento difícil com o pai, ou fica nesse compromisso. Na constelação a gente fala que tem a esfera doméstica, né? Então é como se você não saísse, não abrisse a porta da casa e ir para a vida, né? A gente fala sempre muito ir para a vida. Estás a falar isso e eu estou-me a lembrar de uma paciente que tive que ela era bióloga ou qualquer coisa e já tinha sido muito feliz na profissão, mas atualmente já não era. E queria mudar, mas ela tinha receio de mudar por causa da mãe. Porque a mãe, quando a teve a ela, deixou de estudar e de ter a profissão que gostaria de ter. Sim. Então, possivelmente, foi uma mãe que sempre apontou isso. Sim. E ela dizia que sentia o processo de culpa. Porque a mãe sempre se esforçou para ela estudar e ter uma profissão segura, lá está, naquilo que nós achávamos ou ainda achamos que pode ser o estável, e então que quase que quebrar com essa sua profissão estável, num bom cargo, etc., para ir para o desconhecido, Sim. era falhar com a mãe, era jogar fora todo o sacrifício da mãe, que a teve a ela, não é? Em primeiro lugar, culpa total, Sim. E que se esforçou tanto para ela poder estudar, Sim. que nunca viveu os próprios sonhos de mãe, de mulher, para agora dar à filha, ainda por cima porque aquele pai não ficou. Não é? Então aquela mãe, mulher, ficou muito marcada. E eu recordo-me realmente dessa paciente estar-me a dizer isso. Exato. É a culpa, né, de poder, como se estivesse abandonando a mãe. E o Bert Hellinger, ele fala, se você quer ir para a vida, o ir para a vida é o quê? Ter sucesso, abundância, você casar, ter filhos, é você lidar com a culpa. Que é o quê? A sua mãe escolhe estar assim. Aí que vem uma frase também que a gente fala, né? Que a nossa mãe, ela escolhe, né? Por mais assim, é como se você precisasse aceitar as escolhas dessa mãe. Dar dignidade para essa mãe. A partir do momento que a gente tenta intervir, ou seja, minha mãe não dá conta, eu preciso fazer, a minha mãe precisa ir no médico, minha mãe precisa... Tem muitas mulheres que acabam agindo dessa... A boa filha, ela quer salvar a mãe, né? Então, ela quer levar a mãe para o médico, quer levar a mãe para fazer exercício, quer levar a mãe para... E essa mãe, às vezes, não quer. Ela quer ficar ali naquela vidinha, então você precisa aceitar aquilo e falar assim, tudo bem, né? A partir do momento que você tenta intervir, ou seja, ditar, ela fala assim, você não faz assim, você está fazendo errado, mãe. O que você está se tornando? A mãe dela, né? Ou seja, é a avó que faltou ali e você está assumindo esse lugar. Aí, nas constelações, a gente fala que isso fica uma grande salada mista. E aí você, com o seu feminino, você não corta esse cordão umbilical e você precisa lidar com essa culpa, né? É respirar nessa culpa. A gente só consegue ir para a vida quando a gente respira nisso, nessa culpa de o quê? A minha vida está andando e da minha mãe está assim. Mas, de alguma forma, é como se ela é grande, né? Ela veio antes. A grandeza dessa mãe, vamos imaginar que é como se fosse igual... Nossos pais são igual a caixa d'água de uma casa. Fica em cima, eles nos dão a vida. A partir do momento que a gente quer ser mãe da mãe ou mãe do pai, enfim, mas é mãe da mãe no caso aqui, a gente tenta jogar a água de volta para essa caixa d'água. Isso é impossível, é um esforço muito grande. E aí tem muitas mulheres que, quando se tornam mãe da mãe, elas falam para mim assim, do nada eu começo a ficar irritada com a minha mãe, eu não suporto minha mãe, mas eu fico com culpa.
É isso, é porque você está fora do teu lugar. Então, é constantemente, igual Bert Hellinger fala, respirar nessa grandeza dessa mãe, porque ela está ali nesse lugar e ela, na verdade, te deu a vida. Isso já é o maior sucesso, isso já é muito abundante. E olhar para essa mãe não como uma criança, porque daí essa mulher, ela tenta ser mãe da mãe e olha para ela pequenininha. Aí a vida não anda, a vida está aqui, você fica olhando para essa mãe e não sai do lugar, né? Então você fica totalmente enroscada. Então E uma mulher que faça isso, como é que depois é a sua vida enquanto mãe e casal? Quando ela não corta esse cordão umbilical, Sim, e quando tenta ser mãe da mãe, inconscientemente, sim, como é que tu poderias dizer, olhando, imagina para as pessoas que nos estão a ouvir, possivelmente já se sabem, sim, epá, realmente, se calhar, às vezes estou a pôr a minha mãe como se fosse a criança e Sim. eu a tentar dizer tens que fazer assim Sim. ou não podes fazer assado, mas olhando para a sua própria vida, as pessoas que nos estão a ouvir, enquanto casal e enquanto, se calhar, mães também, ou pais, Sim. não sei se podemos ajustar sim, aqui, sim. de qual seria o espelho, o reflexo de alguém que está, muitas vezes, se calhar, não generalizando outra vez, mas a ocupar um lugar que não lhe pertence. Portanto, Sim. a mãe ou uma Sim, posição superior ao antecessor. Sim, ela se torna como se fosse a salvadora de todo mundo. Então, ela enxerga todo mundo como pequenininho também, o marido. O que eu acho que também podemos quase generalizar. Há pouco falávamos de ser tão comum hoje em dia nas mulheres, este yang, etc. Sim. E se calhar esta necessidade quase de salvar o mundo inteiro. Exatamente, porque o que acontece? Ela desenvolveu uma habilidade, vamos pensar do lado positivo, uma habilidade de olhar para a dor do outro, ou seja, ela cresceu olhando para as dores dessa mãe. Então, muitas vezes, essas mulheres acabam se tornando terapeutas da área da saúde, ou acabam se tornando advogadas, ou enfim, porque tem essa habilidade de enxergar, ou são gerentes de grandes empresas, enfim, porque elas têm essa capacidade de resolver caos. Então, muitas vezes, elas viram brigas, muitas coisas, muitos desafios em casa, faltas de muitas coisas, então elas aprendem a lidar com o caos constantemente. Só que aí, inconscientemente, elas começam a atrair também relacionamentos onde tem caos, porque isso desperta dentro delas uma necessidade de salvar sempre todo mundo, de identificar, precisa disso, precisa daquilo. Então, ela começa a enxergar todo mundo como criança. E aí, o que acontece? Uma mulher sobrecarregada, uma mulher que não descansa. Então, realmente volta lá para aquele perfil, né, que é daquela mulher que é yang demais, porque ela se sente grande, ela fala assim, eu tenho que dar conta disso tudo, então ninguém dá conta de nada, ou minha mãe está ali, né, toda enosada com as coisas dela, meu pai não estava aqui, ou meu pai... Enfim, fica aquele local assim de enxergar pessoas muito pequenininhas e muitas vezes homens muito frágeis, homens que não têm problema, não têm sucesso na profissão, homens que também precisam de uma mãe. Ou seja, ela se torna mãe do marido, muitas vezes, mãe dos amigos, e aí fica uma bagunça. E pode também haver aqui uma distorção da sua própria percepção. Sim. Ou seja, não é que o homem até precise da mãe, que possivelmente até pode precisar, Sim. mas ela já o enxerga também nesses pontos. Nesses aspectos, e em vez de se calhar também dar valor ou ter mais em conta todos os outros que ele também faz. Por exemplo, pode acontecer isto, não é? Nós acabamos por afunilar a nossa perspectiva porque há este campo, vou dizer assim, a falar muito forte aqui em nós. Sim, exatamente. Pode ser, digo eu. Sim, tem até um termo que a gente chama de codependência. Não sei se já ouviram falar desse termo. Tem até um livro chamado Codependência Nunca Mais. O que é o codependente? É isso, cada vez mais, sempre vendo pessoas, né, ou com demandas, ou com problemas, ou com tudo, sempre com muitos desafios. Então, muitas mulheres falam que tem a síndrome do dedo podre. Por quê, né? Que sempre atraem ou homens difíceis ou relacionamentos desafiadores, porque tem essa imagem muito grudada de que no momento que começa a ter um homem de verdade, ou vamos dizer assim, um homem que esteja presente, um parceiro, é como se aquilo não fosse possível. Fala assim, não, aquilo ali não é a minha realidade. É como se ela não se sentisse útil. Ela tem ela esconde, ou ela até isso não está tão consciente, que se ela não for uma salvadora desse relacionamento, ela não se sente útil, ela sente que a pessoa não vai amá-la de verdade. Ou seja, quase que não sabe estar no tal papel Exato, feminino, de não receber, exatamente, Exato. Receber ajuda. A queixa maior que eu recebo de cada 10 clientes minhas, 9, vamos dizer, que falam desses homens que não ajudam. Ai, mas eu faço tudo em casa, os homens não dão conta. Mas você está dando espaço, de verdade. Eu falo que a mulher que é salvadora, a mulher que quer dar conta de tudo, ela é arrogante.
quando eu descobri isso, eu falei, caramba, para mim foi também, porque eu era muito essa, né? Porque eu falo que é um padrão que a gente vai aprendendo a lidar, usar ao nosso favor. O que é o arrogar? Você vai ver como que escreve a palavra arrogar, ou a origem da palavra, quer dizer tomar o direito do outro, ou seja, você se torna, pega algo além do outro, ou seja, você toma frente da pessoa. Então, assim, é muito importante, muito delicado quando a gente quer sempre tomar frente, fazer tudo e realizar. Isso não é... Quase né? que, vou usar um termo se calhar muito forte, mas quase que até passamos mesmo um atestado de estupidez Exato. ao outro, como Exato, se, ok, tu não consegues, eu faço. Deixa que eu dou conta. Exato. Exatamente. Então, você emburrece o outro também, né? Completamente. E desgastamos-nos, a nós, tipo, vou pôr assim todas nós mulheres nesse papel, para que área for, quando também estamos a dar em excesso. A querer fazer esse excesso, a não abrir o espaço, como tu disseste, para que o outro possa fazer. Exato. Perfeito. No outro dia ouvi alguém dizer que, curiosamente, as gerações têm mudado. Enquanto, se calhar, os avós ou os pais, por exemplo, nem sequer trocavam uma fralda dos filhos e a mulher fazia realmente tudo, hoje em dia já assistes a uma sociedade, pelo menos eu posso falar isso, porque também vi isso no meu contexto de amigos, em que os pais estão muito mais presentes. Sim. Os pais também carregam o bebê no marsupial, ou trocam a fraldinha e querem participar. Portanto, digo eu que mesmo ainda com muito a caminhar, mas quer dizer que já houve mulheres que souberam abrir esse espaço para o homem também fazer. Exatamente. E o homem também teve essa vontade. Exatamente. Porque se calhar noutra visão, isso é coisa de mulher. Exato. Né? E já não há este... Pelo menos, não generalizando, porque acredito que ainda haja muito, mas nesta geração mais... Totalmente, eu percebo isso também com meu marido, né? Então eu percebo que eles também, os homens também cresceram nesse lar desses pais ausentes, eles também têm questões com esse masculino, né? Então assim, é geral, tanto o feminino quanto o masculino, né? Então é como se precisasse também, eles estão também nesse movimento, entendendo como um movimento social que tem algo novo acontecendo, as mulheres participando mais como profissionais e eles também entendendo da importância também da criação desses filhos, né? Então, assim, tá acontecendo movimentos muito legais de ambos os lados, mas, claro, né, é importante as mulheres darem espaço. E aquela questão que você trouxe sobre infertilidade tem tudo a ver com isso. Quanto essas mulheres também dão espaço para esse masculino fazer parte de verdade, ou seja, deixar eles também como masculino liderarem ou tomarem frente ou ajudarem também nas dinâmicas, né? Então é muito importante a gente olhar e mergulhar na nossa história também. Eu percebo o que estás a dizer, quase que até consigo sentir, felizmente não é o meu caso, eu super peço para fazer tudo. Eu também. Por mim, exato, mas quase que agora quando estavas a falar, quase conseguia sentir essa ferida, essa mulher que se calhar até inconscientemente sente... Uau, eu não vou deixar entrar, o abrir espaço até para o homem participar nas tarefas, por muito que por um lado queira, por outro lado pode fazê-la sentir-se quase nessa abertura do seu campo, quase o baixar barreiras, sabes? De repente eu estou a deixá-lo entrar, de repente eu vou-me acostumar àquilo, não sei. Sim. Senti desta forma enquanto estavas a falar. Exatamente. O quão é tão delicado e às vezes tão subtil e tão inconsciente. Exatamente. Trabalho muito profundo a ser feito aqui. Exatamente, é muito importante. E nos homens, já agora, eu sei que te debruças mais talvez sobre a saúde feminina e nesta visão toda. Sim. Mas olhando aqui para os homens, e temos aqui 2 na sala, estou sempre a meter-me com eles, olhando para os homens, o que é que tu vês que hoje em dia esteja também a ser trabalhado, como falámos, por exemplo, da mulher, muito este lado yang, este peso, se calhar o precisar de abrir espaço para que o homem também entre, o que é que tu sentes do lado do homem? Eu sinto muito eles, os filhinhos da mamãe. O que são os filhinhos da mamãe? Casados com a mãe. Porque também tem esse masculino muito ferido, né, dos pais, dos homens que traíram, aprontaram, ou fizeram N coisas com as mães deles. Então, existem muitos homens que estão extremamente conectados com essas mães. Ou seja, estão casados com essa mãe e muitas vezes têm dificuldade de relacionamento com outras mulheres porque sentem que tem esse pacto, estão com o cordão umbilical também com essas mulheres. E essas mulheres também, inconscientemente, puxam esses filhos para ficarem ocupando o lugar desse vazio, desse masculino. Então, esses homens estão muito identificados com o universo feminino, estão extremamente
e também tem questões com profissão, né? Estão nesse lugar de falando assim, ok, as mulheres tomam frente, então eu fico muito nesse lugar aqui mais acomodado ou mais num excesso desse feminino, né? Então, assim, eu sinto mulheres muito no masculino e os homens muito no feminino, né? Ou seja, é como se também eles olhassem e falassem, as mulheres estão fazendo, então eu não consigo ter espaço aqui, né? Então, mulheres que estão castrando, vamos dizer assim, também, né? Como se eu preciso dar conta, vocês são os inúteis, não dão conta de nada, então eles vão ficando ali meio, sabe, se deixando levar por essas mulheres. E aí, muitas vezes, claro, né, eu escuto muito de mulheres que se queixam, minha sogra não dá espaço, a minha sogra é isso, a minha sogra é aquilo, porque essa sogra está ali também, quer estar junto no casamento, né? Fica meio que no meio, mas no final das contas é ele ali que ele precisa também de alguma forma olhar para essa mãe e deixar ela com as coisas dela, e essa mulher também, porque ela também, né, eu falo que nos relacionamentos tem os 50% dos dois lados, né? Mas essa mulher também cortar o cordão umbilical com a mãe dela, porque no final das contas a sogra espelha muito da relação com a mãe dela no final das contas, né? Então tá tudo ali, oportunidades para a gente enxergar e olhar, né? Então sempre, claro que não dá para generalizar, obviamente, mas o que eu vejo são muito mulheres tratores, ou seja, mulheres que executam, e homens meninos, né, frágeis, que querem ser cuidados, querem uma mãezinha também, né? Então é como se fosse a chave fechadura, né? Exato. Uma coisa vai complementando a outra, né? E às vezes, se calhar, não tão explícito como tu estás a dizer, Sim. mas em pequenas questões em que a mulher sente, epá, já esperava que ele se chegasse à frente, por exemplo, Sim, e que eles se calhar até se encostam, porque na verdade Exato. a mulher ainda se vai chegando à frente. Exatamente, Ainda já vai está uma ocupando esse lugar. dinâmica viciada, vamos Sim, dizer sim, assim. sim. Então ele meio que, ok, ela sempre fez isso, então eu vou ficando aqui e vou deixando ela tomar frente, né? Muito bom. Então... Na relação, no outro dia, aqui no podcast, uma convidada disse que era muito importante para haver o tal equilíbrio, QB, que nenhum dos dois se sentisse superior. Porque se eu me sinto superior, eu vou olhar para o outro como a criança. Exato. E Perfeito. se por acaso for o outro a sentir-se superior, a olhar para mim como a criança, lá está, há o desequilíbrio, há um adulto e uma criança, quando precisamos de dois mais ou menos ali. Homem e mulher, né? É Exato. uma relação que muitas vezes a gente está com a nossa criança ferida no final das contas, né? Então, as mulheres também buscam nesses homens, nesses relacionamentos, suprir o pai que não faltou, a mãe que ficou ausente. Então, é muito importante a gente também trazer a nossa mulher, a nossa adulta, e também esse homem. É uma relação entre criança e adulto, não vai ter como ter uma relação afetiva entre criança, vai ter que ser entre dois adultos. Né? Então, é importante e o ponto que tu estavas a dizer é muito importante também. Agora estava-me a lembrar, há muitas mulheres, não estou a dizer que homens também não, que muitas vezes a sua grande dor emocional advém de uma relação em que ela sentiu que podia salvar aquele homem. Exatamente. E que de repente a relação não correu bem, ela ficou altamente ferida. Sim. Porque teve essa expectativa de consertar esse homem. Esse lugar de eu vou ser aqui a salvadora também. Exatamente. Aí vem, no final das contas, quem está estampado ali nesse homem, aquela necessidade de consertar, muitas vezes é o pai ou a mãe, né? Mas muitas vezes é esse pai, ou seja, aquela necessidade de falar assim, nossa, meu pai eu não consigo consertar, mas esse homem eu vou conseguir consertar. Ou seja, o quanto precisamos mesmo ter atenção a isto, porque eu estava mesmo a recordar-me, há tantas mulheres que me dizem, no fim de uma relação que marcou, realmente eu acreditei e eu continuei a dar e a esforçar-me e a suportar tudo aquilo, às vezes até maus tratos, porque eu achava que eu ia salvá-lo, porque eu achava que eu ia conseguir que ele fosse diferente. Você trouxe um ponto que eu lembrei muito importante nas constelações. Existem 3 leis nas constelações que são fundamentais: o equilíbrio entre as trocas, a ordem e o pertencimento, né? Então, o equilíbrio é igual uma gangorra, né? Ou seja, uma mulher que dá, ou seja, ela fica ali, né, numa gangorra, dando tanto, eu dou tudo. É bem a fala que eu escuto muito. Eu dei tudo para esse homem, ele foi embora. Eu dei tudo para esse trabalho e não deu certo. Enfim, o que acontece? Você está sufocando. Essa pessoa, ela se sente tão em dívida, que é como se falasse assim, ela está me dando tanta coisa, eu não consigo devolver para ela. Então, o que acontece? Ela vai embora, porque ele não dá conta. Isso para qualquer relação. Então, assim, até na hora de você cobrar pelo seu serviço, para qualquer coisa. É muito importante essa troca ser muito equilibrada. Se você, por exemplo, cobra pouquíssimo pelo teu trabalho, e aí você dá muito, né? Nossa, eu atendi 2 horas essa pessoa e cobrei, sei lá, né? A gente fala R$50 no Brasil, que é 10 euros, vamos dizer assim.
essa pessoa ela vai se sentir em dívida, ela não vai continuar o tratamento. Você vai atrair pessoas que só querem... E às vezes também nem valoriza, porque é a outra questão. Por esse exemplo, ponto. se nós damos, o outro homem pode nem valorizar, porque de repente já está ali tudo, mas, por exemplo, no caso da consulta também é muito perceptível. Eu dei, e se calhar era tão too much que o outro nem tem a capacidade de absorver tudo. Não é? Exatamente. Nós vamos absorvendo devagarinho. Exatamente. Então, às vezes também a pessoa ter esta ideia de realmente não dar muito, porque para o outro também é demasiado. Exato. E ele precisa de tempo para digerir, né? O próprio paciente também. Exatamente. E às vezes, se pagou pouco, no caso da terapia, às vezes também pode não dar valor. Então, já que eu dou tanto, então se calhar também perceber que o merecimento, a troca, também tem que ser realmente equilibrada. Exatamente, tudo na vida. Então, a gente precisa muito observar, né? Porque se você ficar dando demais, existe uma criança ali querendo atenção. Ou seja, eu vou dar muito para essa pessoa me amar, porque olha só como eu sou legal, eu sou muito legal, eu faço tudo por você. Só que você está tirando a dignidade, igual a gente trouxe antes, né? Você está tirando a capacidade do outro de executar ou de fazer, de poder devolver. Ter tal arrogância, como tu disseste. Arrogância, exatamente. Então é muito importante a gente quando a gente começa a entender, porque a constelação é filosófico, né? É uma filosofia de vida no final das contas. É lindo estar aqui. E a gente vai entendendo que quando essas leis que regem e você vai começando a trazer consciência, sua vida não é mais a mesma e você vai conseguindo entender como é importante a gente colocar cada um no seu lugar, ou seja, meu pai e minha mãe, que são pessoas bem comuns, que são seres humanos que erram, que têm seus defeitos, suas qualidades. Eu, como mulher, e também reconhecer o outro como pessoas, porque muitas vezes a gente está ali buscando pai e mãe nos nossos atendimentos, né? Buscando salvar pai e mãe, buscando, enfim, nas nossas amizades. Então, é muito importante organizar isso. E quando eu estou no meu lugar de verdade, aí sim eu tenho força, aí meu feminino tem força. Mas é muito importante a gente olhar para tudo isso, né? Abrir essa sacola. E autoconhecimento é a grande chave, eu acredito. Tomar consciência, não é? Exatamente. Nós já na medicina mais natural também dizemos isso, não é? Pelo menos eu aprendi também que ter consciência é o primeiro passo para então poder fazer diferente. Exatamente, conhecer essa pessoa, né? Sim, exatamente. E ainda há um grande caminho, não é? Enquanto houver vida, no fundo há sempre um caminho a fazer. Exatamente. Michelle, nós já estamos assim mesmo a ficar sem tempo e isto é apaixonante, portanto eu sim, ficava aqui a tarde horas toda conversando, a sim, ouvir-te. com certeza. Mas assim, qual seria a mensagem, qual é a mensagem que te convido mesmo a sentir que tu gostasses e que tu queres, neste momento, que tu gostarias de deixar a todas as pessoas que nos estão a ouvir ou a ver, a mensagem, ou porque tu sentes na tua vida e estás a viver esse processo agora, ou porque de todo o teu contexto também de clínico, vou dizer assim, realmente percebes que há essa necessidade, uma mensagem para quem nos está a ouvir? Olha, eu acredito assim, se você quer criar, né, ainda mais nós mulheres que temos essa capacidade de criação, a gente precisa dar espaço para criar qualquer coisa. Então, assim, quanto mais a gente puder dar esse espaço para nós, quanto mais a gente puder se conectar com a natureza, perceber quanto nós somos cíclicas, né, quanto a gente pode ser, né, poder deixar morrer em nós, mais coisas a gente vai poder criar, né? Então, eu falo muito, escrevo nos meus textos que a força da mulher está no seu descanso. Então, que a gente possa ver que a nossa força está nesse recuo, que a gente possa ver que a nossa força maior de criação está nesse momento que a gente permite sangrar mês a mês, que a gente permite criar, que seja projetos, vidas, que ali está a grande força do feminino. Muito bom. E realmente às vezes, quando há o vácuo, que se cria um espaço para criar, como tu disseste. Exatamente. Até mesmo, por exemplo, na terra. A terra tem que descansar para poder se manter fértil. Exatamente. Se estiver sempre a ser cultivada, às tantas está em desgaste. Né? E nós somos exatamente isso, não é? Exatamente. É igual o útero, né? O útero, ele é oco. Então, assim, quantas coisas a gente está carregando nesse útero, a gente precisa soltar, né? Liberar para poder criar. Se não tiver espaço, não tem como. Né? Muito bom. Olha, muita gratidão mesmo por tudo o que estás a trazer. Obrigada, querida. Quem está aqui a ouvir-nos e quiser acompanhar o teu trabalho ou mesmo receber alguma consulta, é possível? Como é que funciona? Onde é que te encontram? Meu Instagram é @michelle, com L só e no final, Hister, com H. E lá tem todos os contatos, se quiser marcar consulta, tem os meus cursos, tem as minhas mentorias, e será um prazer poder receber todo mundo lá e poder ajudar nesse desenvolvimento.
E tu também dás formações? Não, por enquanto somente as mentorias, né, de autoconhecimento, mas está no futuro próximo aí fazer alguma formação voltada para a saúde da mulher, autoconhecimento, enfim, tá para nascer isso também. Muito bom, exato. Agora um espaço, quem sabe aqui neste Descanso em Portugal. Exatamente, Quem né? sabe, Vai não é? criar alguma coisa, com certeza, estou sentindo isso. Muito bom. Então, penso que assim, da minha parte, despeço-me. Se bem que estava aqui a tentar rapidamente buscar qualquer coisa, mas eu acho que estou satisfeita. Sinto mesmo que houve aqui muita informação muito preciosa. Sim, que, senti assim, também. De momento, claro, se calhar alguém agora que nos esteja a ouvir vai pensar, pergunta aquilo. Se calhar, se assim for, deixem os vossos comentários. Tanto eu, se calhar, como tu, poderemos com certeza. dizer qualquer coisa ou eventualmente entrar em contacto contigo, marcar essa consulta, se calhar responder ainda mais personalizado a essa questão. Com certeza, com certeza. Se tiver qualquer coisa, é só escrever também ou escrever para a Lisa também, que com certeza a gente vai poder ter trocas. Obrigada uma vez mais muito por teres gratidão. Vindo propositadamente à Ericeira. Não ia perder essa oportunidade. Muito que grata, agora querida. Tenhas aqui um bom momento. Com certeza. E depois bom regresso ao Brasil. Obrigada, querida. Tenho certeza que voltarei mais vezes. Estou muito grata aqui no país de vocês. Quem sabe ainda façamos aqui alguma coisa em conjunto. Com certeza. Ficarei feliz. Desse lado, espero que tenhas gostado deste conteúdo tanto quanto eu, ou quanto nós, que eventualmente possas escutá-lo mais uma vez, porque acredito que este é daqueles conteúdos que têm tanta informação para ser realmente digerida e para que seja integrada em nós, não é? Lá está, é preciso tempo para cultivar e para recolher esse fruto. Então fica esse convite para que possas ouvir ou procurar a página da Michelle. E quanto a ti, cá te espero na próxima semana. Um grande beijinho, um grande bem-aja e até breve. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês.